A aula de hoje é sobre ecologia de populações e comunidades. Como a gente já viu as interações ecológicas na aula anterior, ou seja, aquelas relações que existem entre esses grupos, sejam eles de espécies diferentes ou da mesma espécie, agora a gente vai ver um pouco da dinâmica dessa população, né, relacionada à diversidade, ao tamanho da população, como que esses grupos se relacionam. Então, sobre o comportamento desses grupos, né, quando eles estão em comunidade e sobre a população em si. Para a gente falar da população, a gente vai lembrar o conceito de população, né, que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um determinado espaço e tempo. Então, durante o mesmo período, naquele mesmo espaço, que pode ser variável, né, pode ser um espaço geográfico muito grande, algo que pegue, por exemplo, toda uma cobertura florestal, por exemplo, e pode ser apenas um pequeno lago ou apenas um. A gente tem as bromélias, por exemplo, que a gente fala que geram microhabitats, né, ali dentro das folhas da bromélia. Aquilo ali é um espaço. Então, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um determinado espaço durante um período de tempo é uma população. Essa população ela pode intercruzar, ou seja, ela pode fazer cruzamentos entre si e sofrer alterações. Essas alterações são em função do número de mortes, né, os nascimentos, então isso aí vai alterar o tamanho dessa população, as emigrações, que são as saídas de indivíduos, e as imigrações, que são as entradas de novos indivíduos. O tamanho da população, no geral, ele vai se manter constante quando existe um sistema em equilíbrio. Então, desde que não haja nenhum fator ali extremo alterando aquela população, por exemplo, um acidente geográfico, né? Acontecer alguma perturbação, seja ela de origem antrópica, ou seja, de ação humana ou natural, que altere e cause uma perda muito grande naquela população, como por exemplo, quando se tem, por exemplo, um deslizamento, o caso, por exemplo, que aconteceu, os acidentes, né, incluindo aí as questões dos resíduos, né, que aconteceu em Brumadinho, e outros acidentes que acabam levando a uma grande alteração no meio e, consequentemente, uma retirada de indivíduos de forma muito extrema, em geral, aquela população ela vai manter-se constante, aquele sistema em equilíbrio, tá? Uma queimada, por exemplo, é um fator que altera também o equilíbrio, consequentemente, o tamanho populacional. Uma alteração em uma população, isso é muito importante a gente perceber que ela vai causar alteração nas populações que coexistem com essa população. Então, por exemplo, se eu tenho uma população de uma determinada espécie, que é o predador, e eu causo algum impacto no tamanho da população do predador, consequentemente, eu vou estar alterando também a população de presas. Então, aquela população de espécies aquelas populações, né, que são presas daquele predador, elas também vão sofrer alterações. No geral, quando o predador tem o seu tamanho populacional reduzido, o que vai acontecer com as presas? Aqueles indivíduos que são predados por eles vai diminuir a predação e esses indivíduos vão ter o seu tamanho populacional aumentado, né? Então é inverso. Então, geralmente, uma alteração em uma população altera também as populações que se relacionam com ela. São propriedades de uma população o tamanho da dinâmica, a dinâmica populacional, a estrutura etária, o padrão de dispersão, a taxa de fecundação, entre outros. Então, o tamanho de uma população, né, que vai ser regulado aí pela entrada e saída de indivíduos, seja por migrações ou pelo nascimentos e mortes. A dinâmica populacional é como é que é o comportamento desse tamanho ao longo do tempo. Né? Se é uma população que está aumentando, que está diminuindo, que está tendo perdas, que está sendo controladas por competição, né, com outras espécies, por competição por um recurso natural.
né? A estrutura etária, por exemplo, uma população em que ela tem muitos indivíduos na faixa etária jovem, é uma população em crescimento, porque essa faixa etária jovem ela tem um período de vida fértil ainda, que vai se reproduzir, então é uma população que tende a crescer. Populações que apresentam uma faixa etária mais velha, essa população ela vai ter, consequentemente, menos indivíduos nessa idade fértil de deixar descendentes e, consequentemente, é uma população que tende a ter o seu tamanho diminuído a longo prazo. O padrão de dispersão diz respeito a como que essa população ela é distribuída no meio, tá? Isso vai influenciar, inclusive, processos de especiação, processos de alterações ao longo do tempo dessa população, dessa espécie, que pode vir a gerar espécies novas. Então, como que essa espécie ela se dispersa, como ela está distribuída no meio, como ela vai obter os recursos, né, para sobreviver, para deixar descendentes férteis, isso tudo vai alterar a população. A taxa de fecundação tem a ver aí também com a estrutura etária, né, e com a capacidade deles de se reproduzirem e deixar descendentes férteis, e entre outras características que envolvem a população. Bom, sobre o tamanho populacional, o tamanho em si, ele corresponde a um número de indivíduos, né? Então, o tamanho, só observar um tamanho, ele não vai me dizer muito sobre a população, porque o tamanho não é algo representativo. Eu não sei se é uma população muito grande ou muito pequena, porque eu não sei em relação à área. Se eles estão competindo, aqueles indivíduos, lembra da competição dentro da mesma espécie? Não sei se eles estão competindo por recurso ou não. Eu não sei se aquela área é muito grande ou não. Então, só o tamanho não me diz muito. A densidade, ela relaciona já o tamanho populacional com a área. E a densidade, ela vai variar de acordo com as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e as migrações, né? As entradas e saídas de indivíduo. As taxas de natalidade e as taxas de imigração são as entradas de novos indivíduos, né, que vêm de outras hábitats, de outras áreas, aumentam a densidade da população. Enquanto as taxas de mortalidade e de emigração, que são indivíduos que saem, muitas vezes por competição, por falta de recurso, né, ou atrás buscando a reprodução. Então, a mortalidade e a emigração tendem a diminuir a densidade. Quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração forem somadas e a soma delas for igual à soma da mortalidade com a emigração, vou dizer que essa população ela está em equilíbrio, tá? Então, aqui só para a gente ver, a densidade populacional é o número de indivíduos dividido pela área. Quando tiver a natalidade junto com a imigração, que é a entrada, for igual à mortalidade junto com a imigração, que são as saídas, vou dizer que aquele tamanho populacional ali, ela está em equilíbrio, tá? Existe ainda um outro termo que é a resistência ambiental, que diz respeito a um conjunto de fatores abióticos, ou seja, fatores que não em vida, características do meio, que podem influenciar no tamanho populacional. Como eu falei, por exemplo, a disponibilidade de recursos, né? A gente viu isso nas interações. Indivíduos de uma mesma espécie, eles podem competir pelo recurso, pelo alimento, podem competir também com espécies diferentes, com outras populações. Então, os fatores abióticos, eles determinam também o tamanho populacional. Em relação à dinâmica populacional, o que é isso? É o quanto se altera o tamanho dessa população, como que ela varia ao longo do tempo, essa densidade populacional. Então, essa relação de indivíduos por área, como que isso vai variando ao longo do tempo? Não é constante, certo? Então, a taxa de natalidade é o quê? É a velocidade com que os novos indivíduos são adicionados à população. Então, é o número de nascimentos em função do tempo.
A taxa de mortalidade é a velocidade com que os indivíduos são eliminados. Então, é o número de mortes aí em função do tempo. Geralmente, a natalidade e a mortalidade são proporcionais, e aí a população ela tende a se manter constante, certo? As taxas de imigração e as taxas de emigração são os indivíduos que entram e saem em função do tempo. Então, o que a gente tem aqui? A taxa de crescimento de uma população, ela vai acontecer quando, para eu identificar essa taxa de crescimento, eu vou pegar a taxa de natalidade, que é o quanto que nasceu e o quanto que chegou, né, por imigração, taxa de imigração, e vou diminuir do quanto que morreu e do quanto que saiu, né, que emigrou. E aí eu vou descobrir o quanto que essa população está crescendo, tá? É importante a gente observar que ocorre essa variação mesmo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente vê aqui, nesse gráfico, ele mostra a densidade da população, tá vendo? Ele vai mostrar aqui a densidade das populações ao longo do tempo. Uma população de cobra e uma população de ratos. A gente sabe que a população de cobra, ela é o predador de ratos. Então, o que a gente tem? Num determinado momento aqui inicial, a população de ratos ela é maior. E isso promove, né, permite que a população de cobra cresça. Ela tem mais recursos, né, tem disponibilidade de alimento, então ela vai crescer junto com o crescimento da população de rato. Chega um determinado momento em que essa população de cobras ela vai assumindo um tamanho, né, uma densidade populacional em função da área aí, né, o tamanho em relação à área. Tanto que começa a promover aí um decréscimo na densidade populacional de rato, ele começa a cair. Quando essa população de cobra começa, por falta de recurso, por competição, porque está faltando aqui, ó, a presa, começou a cair, ela começa a ter o seu tamanho também controlado. E aí essas cobras começam a ter esse tamanho populacional, em função da área, sendo reduzido. Conforme esse tamanho vai reduzindo, ela permite o quê? Um aumento do tamanho da população da presa, dos ratos. Isso vai acontecendo, esse controle vai acontecendo. Então, uma espécie aqui, que é o predador, o outro que é a presa, um vai influenciando o controle do tamanho populacional do outro. Isso é apenas uma das relações que controlam esse tamanho, tá? Que influenciam na dinâmica populacional. Vamos ter outros fatores, né? Como eu falei, fatores abióticos, né? Da resistência ambiental, as características físicas do meio que permitem esse controle. Fatores, por exemplo, relacionados à competição com outros indivíduos, né? Então, a cobra não se alimenta só de rato, então vão ter outras presas determinando. Também o predador da cobra pode estar influenciando também no tamanho. Então, aqueles animais que se alimentam da cobra podem estar também influenciando no tamanho da cobra e, consequentemente, no tamanho do rato. Aí a gente, na população de ratos, e aí a gente lembra daquela aula de cadeia alimentar e de teia alimentar. Isso também está influenciado. Aqui, para efeito de estudo, a gente está olhando a dinâmica populacional de duas espécies interagindo entre si. Mas para compreender completamente que o tamanho aqui da população de cobra diminuiu, eu estou dizendo em relação ao que eu estou vendo, que é em relação à população de ratos. Mas podem ter outros fatores aqui influenciando, fatores, como eu falei, abiótico e outras populações que coexistem ali junto com essa, que interagem, sejam predadores, presa ou por competição, tá? Então é preciso, para entender a dinâmica populacional, observar todos os fatores. Para efeito de estudo, a gente faz um recorte e observa apenas uma dessas relações. E aqui é só para a gente ter uma noção de que esse comportamento da taxa de crescimento aqui é que determina o tamanho e a dinâmica populacional, o quanto que essa população vai variando aí ao longo do tempo. Para a gente ter uma ideia dessas relações, como que isso é cobrado, inclusive, em provas, em vestibular, concurso, né? Tem uma questão aqui que eu trouxe, que é da Unicamp, de 2009.
A questão é a seguinte: pesquisadores vinham estudando a variação do número de indivíduos da espécie de peixe A e B. Então, aqui, ó, representada pelo verde, o A, e o rosa, o B, em uma lagoa estável. Então, aí, o habitat é a lagoa, né? Então, o espaço que está sendo analisado. Mas vão observar apenas duas espécies. Em determinado momento, que é esse momento aqui, ó, indicado pela seta, foi introduzido acidentalmente a espécie C, que vai ser representada por essa linha vermelha aqui. Os pesquisadores então continuaram acompanhando o número de indivíduos das três espécies e apresentaram os dados. O que a gente observa? Bom, o número de indivíduos e o tempo, né? Que não é a densidade, né? A gente tem aqui, ó, o número de indivíduos aqui pelo tempo. Esse resultado aqui, ó, a densidade é o número de indivíduos pela área, tá? Aqui ele está contando o tamanho populacional mesmo. Então, vamos lá. O número de indivíduos da espécie A, ele está aqui, ó, próximo da espécie B. Em determinado, sempre abaixo, né? A espécie B um pouco maior. Em determinado momento, quando entra essa espécie C, o que acontece? A espécie B começa a ter o tamanho populacional dela reduzido. A espécie C que foi introduzida vai aumentando o seu tamanho populacional à medida que a espécie B está diminuindo. E a espécie A, como é que fica nessa história? A espécie A, que estava sempre abaixo da espécie B, em termos de número de indivíduos, ela começa a crescer. O que isso indica? Então, na pergunta aqui da letra A, que relações ecológicas poderiam explicar a variação do número de indivíduos de A e B a partir da introdução da espécie C? Bom, provavelmente a espécie C, tá? Provavelmente ela competiu aí com a espécie B e ela saiu em vantagem, tá? Fazendo com que o tamanho populacional da espécie B fosse diminuindo, né? Pode ser até que ela seja levada aí à extinção local nessa lagoa. E, quanto isso, a espécie A, que provavelmente ela tinha uma relação ecológica, pode ser, por exemplo, uma presa da espécie B, que ela estava sempre aqui, ó, sendo controlada juntinho com o tamanho da espécie B, ela em determinado momento, quando não tinha mais aquele predador, que era a espécie B, ela começa a ter seu número de indivíduos aumentado, ok? Então, essa é uma possibilidade. B. Os pesquisadores também observaram que uma espécie de ave que visitava a lagoa diariamente para se alimentar não foi mais vista depois da introdução da espécie C. Explique o que pode ter provocado e qual o nível trófico essa ave ocupa. Gente, provavelmente, se a ave aqui ela se alimentava, por exemplo, da espécie B, e a espécie B ela começou a ter uma redução do seu tamanho, podendo inclusive vir desaparecer, se tinha uma ave que chegava ali, né? A gente está falando que são peixes, né? Então, esse grupo, ele vai começar a desaparecer. Se você tem menos peixe, a ave ela não vai aparecer ali, né? Ela era um consumidor, provavelmente um consumidor terciário, porque a princípio, o que acontece aqui? Essa espécie B, ela se alimentava da espécie A, tá? Então, digamos que essa espécie B, que se alimentava da espécie A, ela já era um consumidor ali secundário, tá? Depois, quando essa ave vinha e se alimentava da espécie B, que foi a espécie que foi desaparecendo, ela seria um consumidor terciário. E aí, o que acontece? Com essa espécie diminuindo, essas aves deixam de vir, tá? Então, provavelmente, essas aves se alimentavam da espécie B, né? Só tem como saber se, por acaso, a espécie B voltar a crescer e as aves voltarem a aparecer nesse lago, tá? Quando a gente fala de tamanho da população, número de indivíduos em função do tempo, é preciso considerar uma coisa chamada potencial biótico. O que é o potencial biótico? É a capacidade potencial, né, de uma população aumentar o seu tamanho por reprodução.
que a gente não vai considerar no potencial biótico outros fatores que podem impedir o aumento do tamanho da população. Aqui é o potencial, ou seja, o quanto que aquela população pode aumentar o seu tamanho, levando em consideração apenas as taxas de reprodução. E aí, existe também a resistência ambiental, que são, aí sim, os fatores, né, do meio, né? Então, fatores que vão se opor a esse potencial biótico, ou seja, vão manter o tamanho da população constante, justamente fazendo uma resistência, por isso que é resistência ao meio, resistência ambiental, uma resistência a esse potencial, né? Resistência a essa capacidade de crescimento através da reprodução exclusivamente, né? Quanto maior for o potencial biótico, então maior vai ser a resistência ambiental para controlar esse tamanho, né, populacional. O tamanho populacional máximo suportado pelo meio, a gente vai chamar de capacidade de suporte do meio, tá? E é interessante a gente observar aqui no gráfico, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma curva que ela indica, essa aqui em preto, uma curva que indica o potencial biótico, que é o quanto essa população ela é capaz de crescer, tá? E existe também a curva de crescimento real, que é o quanto essa população cresce, levando em consideração o quê? A resistência, o quanto que esse meio, né, a limitação de espaço, de habitat, de recursos, né, o quanto que esse meio permite esse crescimento. Então, aqui, essa linha azul, ela mostra o tamanho populacional máximo suportado pelo meio, que a gente chama de capacidade de suporte, e isso aqui é o que é a resistência do meio. Então, quando a população ela aumenta de forma que a resistência ambiental começa a interferir, a população ela continua a crescer, mas ela vai crescendo de forma desacelerada, até que chega uma hora em que a resistência do meio ela vai equilibrar aquele potencial. E aí a população para de crescer e passa a ser estável. A gente pode observar a curva de crescimento aqui, ó. Ela está crescendo e a resistência ao meio está aumentando. A resistência ao meio vai aumentando, chega uma hora em que fica próximo à capacidade de suporte do meio, e aí esse tamanho populacional ele se torna um tamanho estável, tá? Ele fica ali sempre no mesmo número de indivíduos próximos ali à capacidade de suporte do meio. É importante a gente observar que a resistência do meio mais o potencial biótico, que é o quanto que aquela população pode crescer e o quanto que aquele meio causa de resistência na disponibilidade de recursos, de área, de habitat, controlando esse tamanho que pode atingir, isso aí vai determinar a conservação, a redução ou o aumento, ou seja, vai determinar a dinâmica dessa população, quanto que essa população vai crescer, diminuir ou se manter constante. Bom? Quando a gente fala de ecologia de comunidade, a gente precisa pensar nas comunidades primeiro, no conceito de comunidade. Então, lembrando que comunidades são conjuntos de populações coexistindo, tá? Em um certo espaço e tempo. Lembrando que aqui eu não estou falando mais de população da mesma espécie. Então, vou ter espécies diferentes, populações diferentes coexistindo no mesmo espaço e tempo, eu vou ter uma comunidade. Esse espaço também pode ser uma ilha, pode ser um lago, pode ser a folha de uma bromélia, aquela água que fica no meio da bromélia, né? Então, o espaço aí é muito variável. Para efeitos de estudo, num estudo de comunidade, não se inclui todos os organismos, tá? É preciso fazer um recorte do conjunto que vai ser estudado. Então, algumas espécies que estão interagindo, algumas populações ali, para poder fazer o estudo, né? As comunidades elas vão possuir características próprias. Então, existem características que só aparecem
quando a gente está olhando para o nível de organização, comunidade. Então, alguns padrões de distribuição, a sucessão ecológica, algumas coisas só vão ser visíveis quando a gente observa a nível de comunidade. Se eu olhar a nível de população, não vou conseguir enxergar, por exemplo, um padrão de diversidade. Eu não vou conseguir identificar uma distribuição das espécies. E quando eu estou olhando para a população, eu estou olhando só para uma espécie. Então, quando vai para o nível de comunidade, a gente já tem outras características que podem ser observadas, tá? As populações de uma comunidade, elas não são constantes ao longo do ano, isso é muito importante. Varia de acordo com as taxas de reprodução, de acordo com o período, né, climático, como é que o clima vai se comportando. Então, é importante se calcular a frequência relativa de cada espécie. O que é essa frequência relativa? É o número de indivíduos da população dividido pelo número de indivíduos de toda a comunidade. Então, em uma determinada comunidade, se eu quero saber a frequência de uma determinada espécie, dentre outras espécies que existem ali, eu vou ver o número de indivíduos daquela espécie, daquela população, e vou dividir pelo número total da comunidade. Eu vou ter uma frequência relativa, tá? E aí descobrir, a partir daí, se tem alguma espécie que é dominante ou não, se todas se comportam da mesma maneira, tá? Quando eu tenho um número de espécie, eu vou ter o quê? A riqueza. Então, um ambiente, por exemplo, tropical, na floresta tropical úmida, ela tem muito mais espécies, né? Quando a gente olha para uma floresta, tipo a Mata Atlântica, eu tenho muito mais espécies do que eu vou ter numa floresta temperada, por exemplo, né? Onde eu vou ter o predomínio ali de coníferas e poucas espécies. Então, o número de espécies determina a riqueza, tá? E quando existe o cálculo da frequência relativa de cada espécie, ou seja, de quanto cada espécie está ali proporcional ao todo, eu posso dizer que eu sei se aquele ambiente tem uma diversidade, se essa diversidade é maior ou menor. Então, vamos olhar aqui a comunidade 1 e a comunidade 2. Se a gente observar, as duas comunidades, elas possuem a mesma riqueza. Então, ambas possuem espécie A, B, C e D, né? 4 tipos de árvores aí. Porém, na comunidade 2, a espécie aí A é uma população que domina. A espécie B está representada apenas por 5%, espécie C 5% e a D 10%, mas a gente tem a dominância da espécie A, que é essa árvorezinha aqui. Na comunidade 1, elas estão distribuídas de forma equivalente, então, mais ou menos, cada uma aí tem uma frequência relativa, cada espécie, de 25% na floresta. E aí, gente, isso aí eu posso dizer que essa comunidade 1, ela tem uma biodiversidade melhor, porque aqui ela está mais em equilíbrio. Por quê? Quando eu tenho vários indivíduos aqui de espécies diferentes, caso haja algum impacto aqui de ação humana ou até natural, que cause uma perda, uma fragmentação florestal, por exemplo, eu vou continuar tendo essa diversidade. Eu vou continuar tendo as quatro espécies existindo. Quando eu vou para a comunidade 2, onde uma domina uma espécie e as outras existem muito pouco, uma riqueza bem menor, uma frequência relativa menor, riqueza não, uma frequência relativa menor, ou seja, poucos indivíduos dela em função do grupo, eu posso dizer que aqui a biodiversidade é menor, entendeu? Então, eu vou ter uma biodiversidade que se refere não só à riqueza de diferentes categorias que eu tenho, de diferentes grupos, mas à abundância de cada grupo. Então, é muito importante que a gente considere para dizer que um ambiente tem uma biodiversidade boa, que ele está em equilíbrio, se ele tem abundância dessas espécies. Não um ambiente que apresenta, uma comunidade que apresenta um único indivíduo é sujeito à extinção, à perda. Então, a biodiversidade ali
ela está comprometida. Outro fator importante quando a gente observa a comunidade é a gente observar a sucessão ecológica, tá? Os seres vivos que compõem uma comunidade, eles sofrem influência do ambiente, mas eles também estão causando alterações naquele ambiente. E essas alterações, elas podem gerar novas condições, né? Essas condições novas podem ser tanto para a entrada de novas espécies, né? Como pode ser uma condição nova que é desfavorável para aquela espécie que já existe ali. E aí isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela espécie que já existe deixe de existir, ou simplesmente vai abrir caminho para que novas espécies cheguem, tá? As mudanças que ocorrem na composição de espécies ao longo do tempo, elas podem levar à formação de uma comunidade que a gente diz que é estável, que é uma comunidade clímax. A comunidade estável é mais resistente, por exemplo, a impactos ambientais, né? E ela é autorregulada e dificilmente ela sofre alterações e perda significativa, né? A não ser que ela sofra alterações que perturbem essa estabilidade, tá? Então, a sucessão ecológica é uma sequência de estágios de desenvolvimento, né? E são respostas às modificações. Então, por exemplo, em determinado momento, espécies pioneiras chegam em um ambiente, isso aqui é uma sucessão primária. Quando a gente tem uma área, por exemplo, como por exemplo uma parte rochosa, onde é desabitada, não possui ali espécies, não tem condições favoráveis, e aí essa área ela vai sofrendo alterações e espécies pioneiras, espécies com capacidade de se fixar nesse ambiente e se desenvolver, causam pequenas alterações, por exemplo, musgos, líquens, nessa rocha, que permite que posteriormente ervas, né, e pequenos arbustos possam estar aqui se instalando e causam alterações no solo que favorece que apareçam árvores, por exemplo, e essa fase vai mudando para uma fase intermediária e posteriormente para uma fase clímax. Isso aqui acontece ao longo do tempo, de centenas a milhares de anos. Pode acontecer pela primeira vez num ambiente, né, que ainda não foi habitado, ou pode ser uma sucessão secundária, por exemplo, essa área aqui ela pode sofrer uma queimada e voltar não a ser rocha, mas ficar descoberta. E ela vai permitir que isso aqui seja substituído por novas espécies. Dependendo das condições que ficaram após aquela queimada, podem ser as mesmas espécies que apareçam ali, vai começar uma nova sucessão, não é uma sucessão primária, é uma sucessão secundária, ou simplesmente pode acabar dando origem a uma outra comunidade, então outras espécies ali habitar, ok?